Bom, boa tarde então a todos os alunos, sejam bem-vindos. Eu convidei alguns alunos, Aquiles, da minha turma, né, que eu dou aula nesse horário. Falei, quem quiser, vamos lá assistir aula agora na outra sala, né? Então deve ter, espero que tenha algum aluno meu escondido por aí nos bastidores. Mas a minha história, Adriele, eu sou um politécnico, fiz graduação em engenharia naval, depois fiz mestrado em mecânica e fui fazer o doutorado em engenharia aeronáutica, né, em Londres. E se tem um tema que sempre me cutucou é enxergar a engenharia, ou a técnica, vamos usar esse termo aqui, né, que é a aplicação da tecnologia, de uma perspectiva mais ampla do que apenas o ato de construir, de desenvolver o artefato tecnológico, do processo, da conta. É alguma coisa mais profunda que toca a nossa realidade de uma forma mais ampla. Portanto, eu queria falar hoje sobre filosofia da tecnologia, mas da perspectiva de um engenheiro. Eu não sou um filósofo, eu gosto desse assunto e eu acho que é um ferramental importante para a gente refletir sobre a engenharia, mas eu falo da perspectiva de um engenheiro, tá bom? Alguém que usa a ferramenta filosófica como ferramenta. Os filósofos até vão me criticar por isso e não vão gostar, porque a gente acaba sendo muito pragmático no uso da filosofia. Mas eu não estou aqui para construir uma filosofia analítica nova, eu estou querendo mostrar que existe uma utilidade em raciocinar, em trazer a filosofia para o raciocínio do engenheiro desde a origem, né? Eu queria conversar com vocês hoje aqui sobre em três momentos. Primeiro, um convite, depois apresentar uma ferramenta, que é uma ferramenta filosófica, e, por último, uma aplicação para vocês tentarem enxergar essa ferramenta em uso. Então, vou abrir o apetite aqui, espero entregar um prato principal e depois uma leve sobremesa. Mas é um convite para engenheiros, de engenheiro para engenheiro, como que olhando para aquilo que a gente faz, refletindo, a ideia reflexiva é importante, refletindo aquilo que a gente faz como engenheiros na profissão de engenheiros. Profissionalmente criando coisas novas, soluções para problemas da nossa realidade. Para eu poder falar disso, deixa eu deixar bem claro aqui a diferença entre ciência e tecnologia. Eu entendo, e na minha descrição bastante superficial aqui, eu vou chamar de ciência todo empreendimento humano comprometido com conhecer, compreender... Opa, faltou um i aí. Compreender e explicar o funcionamento do mundo natural. Okay? Isso é ciência. Quando o homem exerce a sua ação de descobrir como é que o mundo funciona. Tomar conhecimento científico. Isso é diferente de tecnologia. Tecnologia, nessa definição, está envolvido, obviamente, com algum conhecimento do funcionamento do mundo natural, mas vai além. Desenvolver tecnologia é criar alguma coisa, transformar o mundo natural para um fim útil, utilizar aquilo que a gente transforma. Então, o profissional da tecnologia não quer apenas saber como as coisas funcionam, ele quer construir coisas que funcionam. Tem uma frase que eu gosto muito do von Karman, que é um engenheiro, cientista da minha área. Ele fala assim, os cientistas estudam o mundo como ele é. Engenheiros constroem um mundo que nunca foi. Então, existe um quê de construção, de criação, de transformação necessariamente embutido na ideia de tecnologia. Isso está relacionado com a humanidade, com nós mesmos, com uma visão de futuro. Transformar para quê? Para utilizar, tirar algum benefício futuro. Então, a tecnologia toca esses aspectos da nossa vida. Não é simplesmente conhecer pelo prazer, mas é conhecer para transformar e ter utilidade. E aí, para ilustrar, eu gosto de comparar que na ciência nós temos aqueles momentos eureka, e quem faz pesquisa científica se deleita naquele momento que você descobre como uma coisa funciona. É o momento eureka aí do Arquimedes, Mas o engenheiro, ele tem o seu momento eureka, só que um pouco diferente. É o que eu gosto de chamar do momento caraca. É aquele momento que o negócio funciona. Você não só entende como o mundo funciona, mas você constrói alguma coisa que serve
que tem utilidade e finalidade. Aquela coisa passa a existir, você criou alguma coisa nova. Então, o momento caraca é bem típico do engenheiro. Às vezes o caraca é um choque na mão, é uma explosão no laboratório, é alguma coisa que funciona, mas que naquele momento, olha que interessante, naquele momento você é o dono, é o criador daquele artefato, daquele processo, daquele produto. Né? Então tem uma satisfação intrínseca para o engenheiro que o cientista não tem. O engenheiro constrói então um mundo que nunca existiu. Isso dá para o engenheiro aí, pô, um belo de um orgulho, né? E é uma sensação que satisfaz muito o engenheiro. E analisando aí ao longo da história depoimentos de famosos engenheiros, né, os grandes construtores, principalmente do século XVIII e XIX, você vê sempre aquele linguajar da criatividade, da autoridade sobre aquela sua criação, né? E do orgulho de ter criado e transformado o mundo em que a gente vive. Né? Seja na transformação a vapor, o motor elétrico, depois o chip, né? E as várias revoluções tecnológicas que nós tivemos. Mas olha que interessante, esse ato de criar algo novo, além do orgulho que traz para o engenheiro, traz uma responsabilidade que talvez o cientista lá não tenha. Afinal de contas, você está criando alguma coisa que vai transformar a maneira como nós vivemos. Né? Então, para o engenheiro, para o profissional da tecnologia, tem alguma coisa além do que só tomar conhecimento. Ele tem um poder de transformação. Aquilo que ele faz está transformando a sociedade. Um exemplo típico, esse aparelhinho aqui, esse smartphone, mudou a forma como nós vivemos. Mudou a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Transformou a nossa vida. Assim como o automóvel, assim como o tijolo, assim como o garfo e a faca e o isqueiro transformaram as nossas vidas. Então, a revolução da tecnologia muda a maneira como a gente vive. Portanto, há aí uma responsabilidade profunda para o agente tecnológico, no nosso caso, moderno engenheiro. Bom, então tecnologia não é apenas aquelas coisas que acendem, que brilham com telinha touch, não. Tecnologia é qualquer empreendimento da humanidade para a transformação do mundo natural para um fim útil. Então aí um machadinho de pedra é um artefato tecnológico, é algo criado que passa a ter função e utilidade, assim como um aparelho celular dos mais modernos também é algo que tem utilidade e é um artefato tecnológico. Diga, Pedro, tem pergunta? Boa tarde, Pedro. Não sei se eu entendi a tua pergunta. Um comportamento passivo, não. A ciência, ela exige, o conhecimento científico exige um empreendimento ativo do ser humano para tomar conhecimento do mundo natural, né? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, você pode tomar conhecimento de como as coisas funcionam. Por exemplo, eu solto essa caneta aqui, ela cai várias vezes, eu entendo que existe um mecanismo natural da gravidade. Tomei conhecimento. Agora, a tecnologia, ela constrói algo que não existia antes. Não necessariamente você precisa entender o fenômeno físico. Por exemplo, o homem dominou e fez uso do fogo muito antes dele entender o que era fogo, cientificamente. Então, existe aí algo empírico, mas existe um engajamento com o mundo natural para produzir alguma coisa nova. Então, para quem quer fazer uma analogia, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico está muito assemelhado às artes. Ok? Por exemplo, a pintura, a escultura, a música. Você compõe alguma coisa que não existe antes. Que não existia antes. Então, eu estou vendo que você é músico, pelo visto aí, né? O músico, ele lida com o quê? Com os sons que todo mundo conhece, mas ele cria alguma coisa que é nova a partir de um certo momento. Aquele arranjo de sons é uma composição inédita, ele criou alguma coisa nova. Então, tanto no músico, no artista, quanto no engenheiro, existe um senso de criador, né, e de orgulho sobre a sua obra que ele acabou de fazer, sacou?
Isso, perfeito, exatamente. Perfeito. Uhum. Não, você tem toda a razão. Não dá para. Eu não estou querendo dizer que o cientista ou o empreendimento científico não tem algo de insight, de imaginação ou de criativo ou de inédito, não. Os modelos que a gente usa na ciência para entender e extrapolar o funcionamento do mundo natural são genuinamente motivados pela curiosidade humana, pela capacidade humana de criar coisas novas, né? O que eu tô querendo trazer aqui para o campo do mundo concreto, não para o campo das ideias, ok? Então algo passa a existir, um processo, um artefato que habita aí na nossa realidade e tem a capacidade de transformar a maneira como a gente vive, a gente usa. Isso entra no nosso hábito, legal? Só existe uma semelhança bem legal, um paralelo aí no desenvolvimento científico e tecnológico, porque as duas andam lado a lado, né? Por exemplo, grandes revoluções tecnológicas permitiram avanços científicos. Ninguém descobriria partículas subatômicas se não tivéssemos a tecnologia para produzir aceleradores de partículas, vamos dizer assim, né? E mesmo o oposto. Então, quando a ciência avança com mais conhecimento do mundo natural, mais tecnologia a gente desenvolve. Tá? Então, de certo modo, estão dissociadas, mas estão atreladas aí, amarradas uma à outra. Tá bom? Beleza, vou continuar aqui então. Então vamos pensar que tem esse objetozinho aqui, típico da nossa, símbolo da nossa tecnologia moderna, e eu quero que você reflita um pouquinho agora que esse objeto criado por alguém, né, por um grupo de pessoas, pelo ser humano, para uma finalidade útil, para um bem útil, né, ele tem aí uma utilidade, vem mudando as nossas vidas, e o que a gente faz com ele depende muito de quem usa, né, e da maneira como se utiliza. Então, você pode falar, olha a alegria que o celular trouxe encurtando as distâncias, principalmente no tempo de pandemia, que permitiu que vovozinhos e netinhos se encontrassem todos os dias. De fato, tem aí uma utilidade, né, um bem produzido pelo uso desse aparelhinho, desse celular. Mas também, dependendo do uso, ele contribuiu para a criação de uma multidão de solitários, né? A maneira como nós hoje nos relacionamos mudou. Não vou fazer juízo de valor se mudou para melhor ou para pior, mas mudou. E em algum aspecto, por exemplo, nós nos relacionamos com muito mais gente, só que nós nos relacionamos menos com as pessoas, né? Porque nós passamos a nos relacionar através aí do aparelhinho e não diretamente. Às vezes as nossas relações familiares também mudaram por conta desse aparelhinho, né? Às vezes houve reclamações aí em estudos e na mídia e principalmente os psicólogos dizendo como que o celular na família mudou a dinâmica, por exemplo, entre pais e filhos. E às vezes até mesmo entre os nossos relacionamentos mais íntimos, né? Depende da maneira como a gente utiliza o aparelhinho celular. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe então uma ideia na utilização da tecnologia que transcende apenas o mundo aqui concreto dela, porque ela vai entrando nas nossas vidas pelo hábito e aos poucos, gerações por gerações, vão mudando a maneira como a gente vive. Eu não consigo mais viver sem a minha agenda na palma da minha mão. E meus filhos, por exemplo, de 10 anos aqui, eles não conhecem um mundo onde eles não têm a informação toda do mundo na ponta dos dedos para fazer uma pesquisa de escola. Isso já mudou a maneira como eles vivem e se relacionam com a realidade onde eles estão inseridos. Agora, deixa eu trazer um pouco para a minha praia aqui de engenheiro naval. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um artefato tecnológico, um navio. Me permitam falar um pouquinho de navio como exemplo, ou de plataformas de petróleo, né? Tá aqui uma coisa inventada pelo homem, é uma criação, é uma tecnologia, né? Um conjunto de tecnologias, mas a grande tecnologia embarcada numa plataforma flutuante.
Agora pensa você durante um projeto de um navio, você tem que identificar aspectos que compõem o projeto de engenharia desse navio, seja da sua concepção à sua construção, né? Então, ao redor de um navio rodeiam muitas ciências, muitas áreas que vão compor o projeto do navio. Por exemplo, o navio vai ser feito de qual material, né? Esse navio ele vai custar quanto? Esse navio ele vai consumir quanto de energia elétrica, ele vai emitir quanto de carbono, ele vai navegar com qual velocidade, né? Ele vai custar, ele vai ser negociado, né, no mercado, ele vai ser responsabilidade de quem? Ele tem uma bandeira de qual país? Esses aspectos são facilmente identificados e levados em conta por um engenheiro naval na hora de um projeto de um navio, né? Se eu não levar em conta, por exemplo, a boca, né, que é a largura aqui de um navio, e eu não posso navegar num canal do Panamá ou no canal de Suez. Eu tenho um aspecto geopolítico aí que restringe ou traz parâmetros para o projeto do meu navio. Ora, mas será que eu enxergo facilmente todos os aspectos que estão rodeando o projeto de um navio? É mais fácil identificar os aspectos primários, mas será que existem aspectos secundários que participam do projeto e construção de um navio e que às vezes não vêm à mente logo de cara? Por exemplo, esse navio ele tem algum aspecto biológico, biótico, né? Como vai se dar a decomposição dele, a degradação desse navio no final da sua vida, né? Esse navio tem algum aspecto estético, ele precisa ser bonito, esteticamente agradável. Esse navio ele tem impacto social, por exemplo, na cadeia produtiva, gerando empregos. Ele é um navio, vamos dizer assim, moralmente bom ou ruim. Por exemplo, ele é um navio feito para traficar drogas da América do Sul para a costa da Espanha, então moralmente ruim, né, ou imoral, no Código Moral Internacional aí, ou ele é um navio moralmente correto, ok? Então tem outros aspectos aí no projeto de um navio que transcendem aqueles aspectos primários que a gente facilmente leva em conta. E o meu ponto aqui é o seguinte: na faculdade de engenharia, na escola de engenharia, nós obviamente vamos nos concentrar nos aspectos primários, no cálculo, na viabilidade econômica, na viabilidade técnica. Mas existem outros aspectos que às vezes aparecem como restrições, mas podem aparecer como vetores motivadores para um projeto de um navio, que estão mais amplos. Então eu queria dizer o seguinte: às vezes na universidade a gente toca no projeto do navio considerando apenas dois aspectos. Viabilidade técnica e viabilidade econômica. Eu, professor, basta ensinar para os meus alunos como fazer um navio que navega e dentro de um custo aceitável. Mas será que eu não posso instigar os meus alunos a pensar algo mais relacionado ao projeto do navio? Levá-los para outros horizontes, outros parâmetros? Aí entra uma reflexão que foge à técnica apenas. Ela entra no campo da filosofia. Para que é que serve o navio? Por que é que eu devo fazer o navio? Ok? Qual o impacto que o navio vai ter na sociedade? Qual o impacto que o navio vai ter no ecossistema? Tem outros aspectos além do aspecto técnico e econômico na construção do navio. E aí o meu ponto aqui, a minha tese é o seguinte: falta-nos aos engenheiros, ferramental acessível para a reflexão filosófica mais ampla sobre um projeto dos nossos artefatos tecnológicos. Sobra, por exemplo, na nossa escola de engenharia, sobram ferramentas técnicas, mas a gente tem pouco acesso a ferramentas reflexivas, filosóficas. A gente pouco discute as implicações de segundo nível, de terceiro nível dos nossos projetos de engenharia. As perguntas são assim: eu consigo fazer? Eu ensino que sim. Agora, a pergunta, eu devo fazer tal coisa? Raramente a gente se faz.
E onde é que eu vou buscar inspiração para esse tipo de pensamento um pouco mais amplo, né? Um pouco fora aí da caixinha ou fora dos livros da Poli, né? Das nossas tradicionais disciplinas. Eu tenho me inspirado muito hoje na filosofia contemporânea, mais recente, da tradição holandesa. Né? Tem uma série de filósofos aí que pensaram a tecnologia, mas eu quero utilizar e apresentar para vocês uma ferramenta filosófica que é bem próxima da nossa realidade. Não é uma filosofia lá de Platão, lá dos pré-socráticos ou lá da Idade Média. Não, é uma filosofia bem contemporânea. Talvez o maior expoente dessa escola de pensamento seja o Herman Doiver, que é esse holandês aí que faleceu em 1977. Né? E por que eu acho bem interessante essa ferramenta? Porque ela é tangível para o engenheiro. Ela é compreensível e ela é facilmente utilizada pelas mãos e pela mente de um engenheiro que não é um filósofo. Okay? Então o meu ponto aqui é bastante pragmático. Eu fui atrás de uma sistematização filosófica, ou seja, de uma forma de pensar esses outros aspectos que fosse fácil para eu entender como engenheiro, racionalizar e colocar isso dentro da minha estrutura de projeto. E eu vou apresentar para vocês aqui então essa ideia como um engenheiro falando para engenheiros. Eu não vou falar como um filósofo, vou falar como um engenheiro. E o que se busca aqui é uma forma de sistematizar esses outros aspectos da realidade. Mais ou menos como procurar qual que é a base vetorial da realidade, onde a gente possa projetar o nosso projeto de engenharia. Projetar no sentido de fazer uma sombra, uma projeção. Okay? Então, todo engenheiro entende isso. Todo engenheiro fez algelim em algum momento da vida. Então eu quero forçar aqui a ideia, a analogia dessa ferramenta filosófica com uma ideia de base vetorial, algo que está ao nosso alcance. É como se eu pudesse olhar para a realidade que nos cerca e pudesse identificar alguns modos fundamentais. Quem é de música vai entender algumas tonalidades, alguns modos de vibrar de uma corda. Quem é físico vai pensar em teoria das cordas. Quem é engenheiro pode pensar num espaço vetorial de uma base de N vetores. Ou seja, são modos da realidade. Agora, como é que o meu artefato tecnológico, meu produto, minha tecnologia se projeta nessa base vetorial? Como é que eu posso usar esses aspectos modais, os modos, para avaliar o impacto ou a utilidade do meu artefato tecnológico? É isso que essa ferramenta analítica, da filosofia analítica, vem nos trazer. E essa turma aí, com o seu expoente em Herman Doiver, chegou em 15 aspectos modais que servem como uma boa base para a realidade que a gente experimenta, que a gente vive. Claro que há críticas e discussões sobre essa filosofia analítica, e os filósofos fazem boas críticas. Alguns vão dizer, não, isso é uma simplificação, é uma redução muito forte. Outros vão falar, não, são mais do que 15 aspectos, eu consigo pensar em 17. Outros vão dizer, não, essa base aqui tem termos aqui dentro que são dependentes uns dos outros, eu posso reduzir a menos aspectos. Não vem ao caso agora, tá bom? Meu ponto aqui é o seguinte, é possível a gente usar um ferramental filosófico para refletir sobre outros aspectos que de imediato não aparecem na mente do engenheiro? Então eu parto desse ponto de partida aqui da teoria modal, da realidade proposta aí pela tradição holandesa, e eu queria rapidamente falar um pouquinho dela. Então, a ideia é essa: pensar a filosofia como ferramenta na cabeça do engenheiro para projeção do nosso produto, processo ou projeto de engenharia nos diversos aspectos da realidade. Por que isso nasceu na Holanda, né? E é interessante olhar para o caso holandês. É um paísinho desse tamanho, com um impacto tecnológico gigantesco na história da humanidade, né? A tecnologia na Holanda, desde dominar e segurar o oceano
até a produção. Eu li na National Geographic há um tempo atrás, se não me engano, 80% de todas as sementes utilizadas no mundo têm origem em laboratórios holandeses. Né? A tecnologia da produção de sementes híbridas, transgênicas, não importa, mas 80% das sementes que o mundo inteiro usa hoje tem origem nesse paizinho, por exemplo, Holanda. Então tem aí uma pegada tecnológica muito forte na história holandesa, e olha que interessante, que nunca se separou da técnica. Na Holanda contemporânea, a filosofia da tecnologia dessa tradição está muito presente nas faculdades de engenharia, ou seja, nos cursos técnicos. Seja na forma de disciplinas, seja na forma de professores catedráticos que são filósofos dentro da engenharia. Então nunca houve uma separação onde aqui se pensa a técnica, lá se pensa a filosofia. Na Holanda sempre se manteve, desde a origem das universidades modernas e as universidades técnicas principalmente, um vínculo forte entre a técnica e a filosofia. Por isso eu acho que é um bom exemplo para a gente. Né? Vindo nessa escola aí, esse Egbert Schirman é um engenheiro, filósofo e também foi senador na Holanda, que talvez seja o mais antigo, né, o mais velhinho dessa turma que ainda está vivo. Mas tem esses dois aqui, ó, que são professores lá da Universidade de Delft e da Universidade de Eindhoven, que são engenheiros ou trabalham em engenharia, né, departamentos de engenharia e universidades tecnológicas, e que são filósofos e desenvolvem bastante essa linha de pensamento. Bom, quem tiver interesse pode procurar esses nomes aí depois. Mas deixa eu avançar aqui. Vou trazer de novo então para o aspecto do meu navio. Olha esse navio, novinho, acabou de sair lá do porto, lá no Japão, Monte Fuji lá no fundo. Olhando para ele, ele não é apenas uma máquina que navega. Ele também é uma máquina que modifica a maneira como a gente vive. Ele está levando minério de um lado para o outro, né? Ele está, de certo modo, interferindo com o ecossistema marinho. Ele tem um aspecto estético, olha para ele, por que escolheram essa cor? Né? Por que ele tem essa forma, onde não é necessário ter forma? Né? Por que é que ele tem um aspecto estético aí importante? Então, esse navio ele tem diversas áreas, além apenas da sua funcionalidade. Mas lá no final da sua vida, o que é que acontece com ele? Hein? Ele pode cair num ferro velho lá de Bangladesh, por exemplo, né? Onde muitas pessoas vão agora participar da reciclagem ou da destruição, do final do ciclo de vida desse navio. E agora, olha que interessante. Esse navio tem um aspecto social envolvido nele, que não se limita às pessoas que trabalham nele enquanto ele está vivo, mas também tem impacto nas pessoas que vão trabalhar ou depender dele quando ele chegar no final de vida. As condições de trabalho que as pessoas se submetem relacionadas a esse navio são parte da sua existência. Se é que ele ainda vai ter algum valor monetário, né? O aço dele ainda vale alguma coisa, pessoas ainda estarão se associando e definindo, olha que interessante, definindo quem elas são ao redor desse navio no ferro velho. Pessoas ainda vão falar assim, eu dependo desse trabalho, desse navio, para a minha subsistência, para a minha dignidade, para alimentar minha família. As pessoas definem quem elas são, mesmo depois do navio já ter cumprido a sua missão de navegar. Então tem aspectos aí mais amplos que começam a tocar, olha que interessante, começam a tocar agora na área da identidade do ser humano. Quem é essa pessoa que está lá? Tem uma pessoa ali. Né? Não é um robô, um ser inanimado. Ali tem uma pessoa com vontades, desejos, dignidade, direitos, que está relacionada ao fim da vida desse navio. Tem uma pessoa ali que se define profissionalmente, e às vezes a definição profissional é a maior das definições da nossa contemporaneidade. Né? Quem é você? Eu sou um engenheiro, a gente responde assim. Eu sou um professor. Quem é você está muito associado àquilo que você faz. Então aí tem muita gente que se define em volta desse próprio navio. Né? São pessoas. Tem outros aspectos, além apenas do valor do ferro velho.
Então o que eu queria trazer para a nossa escola de engenharia, falando como engenheiro naval, é o seguinte: claro que nós vamos ensinar os nossos alunos a projetarem bons navios e que possam ser comercializados como produtos tecnológicos. Mas a gente tem que sair de uma visão de duas cores apenas, de viabilidade técnica e econômica, e aprender a enxergar que existem outros aspectos que devem ser considerados ou pelo menos identificados pelo engenheiro desde o início do projeto do navio. E a ferramenta da filosofia da tecnologia, sistematizando a realidade dessa forma, é bastante útil. Ok? Foi longo, né? Minha introdução era a parte mais longa aqui. As duas últimas são bem mais curtas, eu prometo. Mas espero que esse convite de um engenheiro para engenheiros tenha levantado em vocês a ideia de que é necessário refletir sobre outros aspectos que existem relacionados a um projeto de engenharia. Falei um pouco da ferramenta, deixa eu apresentar agora a ferramenta com um pouco mais de propriedade. Bom, a ferramenta eu estou chamando aqui dos aspectos modais, né, de Hermann Doiver, que é essa ideia de projetar a realidade em 15 aspectos modais. E olha que interessante. Não existe uma hierarquia na visão de Doiver, ou seja, essa base de 15 vetores, não existe uma hierarquia de um que é mais importante do que o outro, não. Mas existe uma escala de complexidade entre eles. Então, por exemplo, começando do mais simples, seria o aspecto numérico. Todo projeto de engenharia terá aspectos numéricos, né? Esse meu celular, ele tem um celular que está na minha mão, ou ele vai ser 10, eles serão 10.000 fabricados. Tem um aspecto numérico aí, né? Você tem aqui talvez 15 centímetros de comprimento. Mas para falar 15 centímetros, eu usei um aspecto numérico e também um aspecto espacial. Eu falei 15 centímetros, certo? Pensa num carro que vai também andar, se deslocar, ele tem velocidade, ele habita também no aspecto cinemático. Ele é um pouco mais complexo do que uma única caneta de 15 centímetros. Também um sistema como um veículo vai ter agora aspectos dinâmicos, ele tem força, ele queima combustível, ele tem aí algo no aspecto físico. Ele pode ter projeções no aspecto biótico, né? Ele pode ter algum impacto no meio ambiente, ele pode ter... Aí vai subindo aí as escalas de complexidade, né? Ele pode, para existir, por exemplo, ele precisa atuar no aspecto linguístico, ele precisa comunicar informação sobre ele precisa entrar numa economia, ele precisa ter avaliado algum aspecto estético, ele tem que ser juridicamente comercializável, ele tem que existir no mundo jurídico, as pessoas vão fazer contratos de compra e venda sobre um produto, por exemplo, o meu navio, até que ele chega no último aspecto, né, nos últimos, o aspecto ético e no aspecto pístico. Pístico aqui no sentido de confiança, né? Aquilo que às vezes a gente não sabe explicar, mas a gente confia, né? Onde a gente deposita a nossa confiança. Então, todos esses 15 aspectos fazem parte da nossa realidade como um todo, e você pode projetar nessa base de 15 vetores várias coisas da sua vida. Você pode projetar nela, por exemplo, o seu emprego. Você pode projetar nela, por exemplo, o seu relacionamento, seu namoro, seu casamento, a educação dos seus filhos. Você pode projetar o seu celular, a sua mesa. A nossa realidade pode ser entendida como projeções nesses 15 aspectos modais. Eu vou parar por aqui porque o negócio vai longe. E é muito fácil achar que isso é uma redução muito simplória da realidade. Claro que a realidade é muito mais complexa do que jogar um objeto numa base vetorial. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: esse tipo de projeção nos ajuda a refletir sobre outros aspectos que às vezes num primeiro momento a gente não levaria em conta. Ok? Então olha só, partindo aqui desses 15 aspectos modais, o Doiver vai construir então uma escala entre eles de complexidade ou de dependência, né? Onde alguns são mais facilmente satisfeitos ou estão em todas as nossas experiências, outros não estão presentes em todas as nossas experiências de maneira tão intensa. E aí, eu não quero que você leia aqui, não é o objetivo, tá? Um dia, se a gente for conversar disso pessoalmente, a gente vai ler o que cada um quer dizer, mas eu quero só que eu vou citar alguns aqui, como eu já disse, por exemplo,
O aspecto biótico é aquele relacionado com a vida orgânica, né? O aspecto analítico está relacionado com a nossa distinção lógica entre as coisas e assim por diante, né? O aspecto estético toca a nossa experiência de harmonia ou de beleza e assim por diante, ok? Então, existe aí essa pirâmide, né? Essa pirâmide de aspectos modais. E a ferramenta filosófica, ela vai falar para a gente o seguinte: eu consigo separar essa pirâmide em funções sujeito e funções objeto. O que quer dizer isso? Aguenta aí. E também pensar que existem aspectos mais anteriores, que são regidos por leis que a gente não tem controle sobre elas, e outros aspectos posteriores que são regidos por normas que nós mesmos criamos e que estão em constante atualização ou mudança, né? Então tem aí um certo grau de complexidade na maneira como a gente encara os próprios aspectos modais. Agora, quando você pensa numa projeção, o que é fazer uma projeção? É pegar um objeto, um artefato tecnológico, por exemplo, o meu celular aqui no meu exemplo, e pensar em qual aspecto ele habita de maneira mais forte e em quais outros aspectos ele tem reflexões secundárias. E aí o Doiver vai ensinar que existe um aspecto fundacional, dependendo do artefato. Por exemplo, o celular ele vai ter uma função muito forte, fundacional, no aspecto linguístico. Ele é muito forte para a gente se comunicar. Mas ele também tem uma função qualificadora num aspecto estético, senão ele não vende. É importante que o aspecto estético dele seja bem considerado. Agora, ele também precisa ter alguma projeção de uma maneira operacional, ele precisa funcionar no mundo físico, né? O celular precisa ter energia lá dentro, chip, matéria, fluxo de informação. Então, um celular, ele não habita em apenas um aspecto, mas ele projeta a sua existência, o seu uso, em diversos aspectos com pesos, né, com multiplicadores diferentes na nossa base vetorial. É como se as bases aí fossem os autovetores e as nossas projeções encontram os autovalores projetados nessa base. Ok? É o máximo que eu vou chegar na explicação da ferramenta aqui. Nós não vamos entrar mais profundamente. Eu só quero mostrar para vocês que é uma sistematização que é tangível para o engenheiro. Porque quando a gente às vezes pensa, vamos pensar filosoficamente sobre a engenharia. O que isso significa na escola de engenharia? Já sei, vamos inserir um curso de filosofia no currículo de engenharia. O que a gente faz? Vamos pedir lá para a FEFELESH mandar uma disciplina de filosofia. O que é que normalmente, historicamente, viria como solução? Ou uma disciplina de história da filosofia, ou uma disciplina de filosofia clássica. Isso é muito importante, muito interessante e útil. Só que até o engenheiro, em um semestre, conseguir pensar em filosofia clássica e levar isso como uma ferramenta útil para a reflexão do projeto de engenharia, acabou o semestre, já foi. Requer uma curva de amadurecimento muito longa. Enquanto que essa visão mais analítica e bastante tangível para a mente racional do engenheiro, ela é mais rapidamente aplicada, portanto, para mim ela é mais útil. E aí eu estou sendo, de novo, bastante pragmático. Então, se eu fosse escolher qual curso de filosofia eu introduziria na escola de engenharia, não seria a história da filosofia ou filosofia clássica, não. Seria pensamento filosófico a partir da filosofia da tecnologia. E a minha preferência tem sido pela filosofia analítica da escola holandesa, por ser bastante tangível ao engenheiro. Existem outras escolas e outras tradições filosóficas, né? Não estou falando que uma é melhor que a outra, não. São maneiras diferentes da gente sistematizar o pensamento. Só que na minha experiência, essa tem sido a mais fácil de assimilação e de utilização por parte de engenheiros, tá bom? Então aqui apresentei para vocês então uma ferramenta, né, mostrando aí quase que balançando na frente de vocês aí um prato principal. Quem sabe alguém se interessa por estudar comigo essa ferramenta filosófica aplicada na nossa realidade de engenharia. Só um parênteses, nós estamos criando, né, temos um grupo de estudos de filosofia da tecnologia aqui na Poli. Ele estava começando quando a pandemia chegou, em breve a gente recupera ele,
com reuniões presenciais para discussão, e esse grupo está estudando a partir dessa escola de filosofia. Mas para exemplificar, eu só quero destacar agora uma aplicação, tá? Uma reflexão sobre um objeto, um tipo de tecnologia projetada em dois aspectos, um aspecto na verdade, que é uma reflexão sobre o aspecto pístico, aquele último lá de cima, né? Aquele talvez mais volátil dessa linha de aspectos modais, e refletindo sobre a automação. O que é automação? Né? Os processos aí de robótica, de fazer as coisas automáticas. Como é que a automação toca o aspecto pístico? Que tipo de impacto ou de projeção tem um robô ou algo automático no aspecto pístico? Essa foi uma palestra que eu dei lá numa discussão de ontologia e tecnologia, né? Um grupo aí que estuda filosofia da tecnologia em 2019, e eu trouxe um pedacinho dela só para ilustrar aqui essa aplicação. Pensa aqui comigo, aspecto pístico, o que seria isso? É aquele nosso aspecto de confiança. Alguns chamam também de aspecto credal ou fiducial. É onde a gente deposita a nossa confiança sem às vezes conseguir explicar o porquê, né? Ele está baseado, por exemplo, na nossa experiência, você pode encontrar isso na sua vida, na sua experiência da universalidade das leis físicas. Por exemplo, essa afirmação de que as leis físicas são universais toca muito o seu aspecto pístico. É algo que a ciência não vai conseguir provar se em todos os lugares do cosmos as leis físicas são as mesmas. Mas você confia que elas sejam, e assim você desenvolve ciência. Então, por exemplo, essa afirmação de que as leis físicas são universais é uma afirmação que toca muito o nosso aspecto pístico. A gente tem que confiar nisso para poder fazer ciência. Está no campo filosófico, está lá no nosso campo da metafísica. A física não vai provar esse tipo de afirmação. Olha um exemplo aqui. Eu gosto de carro antigo e eu tenho um Gurgel. Para quem é mais novo que eu, talvez não conheça. O Gurgel é um carro brasileiro aí, eu tenho esse Gurgelzinho que eu mantenho ele vivo. Eu mantenho esse carro funcionando, eu conheço todos os parafusos do meu Gurgel, tal. Ele funciona bem. Mas será que eu tenho confiança de pegar esse carro e sair na estrada com ele? Ir longe da minha casa? Por que eu não confio? Gente, há 30 anos atrás todo mundo só tinha carro com carburador. E todo mundo confiava de fazer viagens longas com uma Brasília com carburador. Por que hoje eu tenho menos confiança em entrar num carro desse e viajar a 30 km de distância da minha casa do que no meu carro com injeção eletrônica? Mesmo sabendo que o carburador deve funcionar por todo o período, está com boa manutenção para funcionar. Tem algo aí de confiança, né? Tem um aspecto aí pístico. Vocês já ouviram falar dessas cirurgias remotas, né, feitas à distância? Por que é que às vezes a gente confia mais quando o médico está presente na sala e confia menos ou tem dúvidas de confiança numa cirurgia remota? Tem um aspecto de confiança aí, fiducial. Para a gente poder, por exemplo, implementar a tecnologia da cirurgia remota, você não pode ignorar o aspecto pístico. Senão você não tem como fazer a cirurgia. A pessoa não confia num robô, né? Da mesma maneira que ela confia tendo um ser humano na mesma sala que ela. Então tem no projeto, por exemplo, de uma sala de cirurgia ou do procedimento cirúrgico, o aspecto pístico é fundamental para ser considerado. Pensa no aplicativo aí de voz, né? A sua secretária eletrônica do seu celular, seja Siri, seja qualquer uma delas. Por que é que você confia de falar com ela? Você crê que alguém está ouvindo do outro lado ou você confia que a sua informação está segura para poder falar com ela? Dá um passo a mais. Pensa nos aplicativos de banco. As inteligências artificiais aí do Bradesco, por exemplo, a Bia. Ora, você confia que aquele robozinho que está falando com você ali é seguro, senão você não usaria o sistema. Então, para desenvolver, por exemplo, o software, o processo, a tecnologia
do aplicativo bancário, o aspecto de confiança fiducial é fundamental. Senão você não confia no sistema. Enquanto você não tiver uma boa projeção no aspecto pístico, a tecnologia não funciona. Ela pode até estar pronta enquanto algoritmo, mas ela não funciona enquanto o aspecto pístico não for bem estruturado. Então, olha só. Esse aspecto pístico está relacionado com a nossa ideia de confiança, de compromisso, né, de certeza, de aspirações. Tem muitos termos que entram aí, de esperança, de existência, identidade, significado e até mesmo de transcendência, né? E muitos processos e produtos tecnológicos que o engenheiro faz não podem ignorar esses aspectos de confiança e de identidade, por exemplo. Portanto, o aspecto pístico é aquele que a gente diz que está relacionado com as nossas questões últimas, né, com as nossas visões da realidade. Traz muito dos nossos pressupostos, da nossa bagagem. E cada um vai ter formas diferentes de projetar no seu aspecto pístico. Mas voltando aqui para a automação. O que é que a automação tem a ver com isso, né? Qual que é a diferença? Eu preciso confiar num robô? Esse é o ponto? Ora, depende. Quando esse robô começa agora a tomar caminhos de inteligência artificial, né, que a palavra tem assustado muita gente, inteligência de máquina, como é que fica a nossa confiança, né, a nossa tranquilidade, vamos usar um termo mais light para utilizar o serviço. Então, existe aí um ponto de inflexão que é a ideia, a transição da automação como o autômato para o autônomo. Quando a gente tem discutido confiança em inteligência artificial, no nível pístico, sempre vem a pergunta: quando que o autômato, ou algo que age por si mesmo, tem condições de se tornar autonomos, né? Faz a própria lei. Entenderam a diferença? Eu confio num processo automatizado, por exemplo, um robô que vai construir um carro, confio. Agora, e se esse robô tiver chances de fazer as suas próprias funções, ou fazer a sua própria lei? Eu perco confiança no processo? Lógico, isso parece muito ainda distante, né? Ou até utópico, ou sei lá, distópico, mas está relacionado muito com o que nós fazemos e quem nós somos. A automação toca o aspecto pístico relacionado com o que nós fazemos com ela e com o que nós somos, como nós nos enxergamos diante dela. Acho que vai ficar mais claro com o meu exemplo aqui. Primeiro vamos tratar do que nós fazemos com ela. Por exemplo, projetando aqui em 3 subvetores: identidade, confiança e esperança. Pensa na automação como um aspecto pístico de confiança relacionado à identidade. Por exemplo, implementar um processo automático ou autônomo numa fábrica significa, às vezes, demitir 40% da força de trabalho. Tem um aspecto pístico aí. Porque as pessoas se definem através dos seus empregos, da sua função social, da sua atividade. Quando um robô substitui 60 soldadores, tem algo da identidade, da dignidade humana que está em jogo. Pensa no aspecto de confiança. Você entra num ônibus, né, para viajar sem problemas. Muita gente entra. Só que um número menor de pessoas entra num avião com confiança. Mesmo racionalmente sabendo que a quantidade de acidentes de caminhão nas autoestradas é muito maior do que os acidentes de avião, então as chances de você morrer num acidente de ônibus é maior do que num acidente de avião, aí existe algo pístico de confiança que nos leva a ter mais confiança numa viagem de ônibus do que numa viagem de avião. Para muita gente, não é para todo mundo não, mas tem gente que ainda pensa dessa forma, né? Tem esse aspecto bastante forte. Você entraria num carro autônomo, olha aí, num carro autônomo, que toma a sua própria decisão, veículo automático que toma a sua própria decisão. Você tem confiança para entrar num carro autônomo?
Talvez você tenha num veículo de baixa velocidade, andando em condições controladas, numa cidade onde a maioria dos veículos são autônomos. Tudo isso faz diferença. Agora, você entraria num drone, numa aeronave autônoma, que não tem um piloto lá? É um aspecto pístico importante. Um dos maiores entraves para a produção hoje, a Embraer está estudando bastante isso, para a produção de um drone, um VTOL aí, autônomo, é o fato de ter ou não um piloto a bordo. Pode ser que a humanidade sempre exija um piloto a bordo, não porque ele vai ter alguma função técnica, mas porque ele dá a ideia de confiança. Enquanto não tiver alguém a bordo, as pessoas não vão embarcar em massa, talvez, nos veículos autônomos. Entenderam a ideia? Então tem algum aspecto de confiança aí que é regido por uma norma que pode estar em transição. Pode ser que daqui a gerações não haja mais essa crise de confiança nesse aspecto, como, por exemplo, houve no passado. Mas não deixa de ser o aspecto pístico uma realidade e uma necessidade de ser avaliado. E no que toca à automação, com inteligência de máquina, passa a ser um aspecto importante. Por exemplo, vocês já ouviram falar de técnicas de edição genética, CRISPR, né, por exemplo, técnicas aí para projetar, né, para modificar o código genético. Aí tem um aspecto pístico importante, a nossa esperança. A esperança do quê? De cura de doenças. Né? Depositamos uma certa esperança. Isso é um aspecto pístico importante. Isso, inclusive, move muitas das pesquisas nessa área. É um aspecto forte para injetar ânimo e recursos em pesquisas de edição genética, porque nós temos esperanças que um dia essa tecnologia vai solucionar nossos problemas. Agora, e quando a decisão de fazer a edição genética passa para o campo do autônomo ou da máquina? Ela decide o que ela muda. Aí como é que fica a nossa noção de esperança e de confiança? Entenderam? Então tem aqui na automação, ela toca aspectos lá no campo pístico, no aspecto modal pístico, de maneiras interessantes que a gente tem que levar em conta num projeto de engenharia, seja um software, seja um algoritmo, né? Ou seja, um robô que existe fisicamente e tem alguma ação. Agora, por outro lado, deixa eu destacar o segundo aspecto aqui. Falei daquilo que nós fazemos e agora pensando como a automação no aspecto pístico pode mexer com a nossa própria identidade, quem nós somos. De novo, problemas aí em 3 partes: identidade, confiança e esperança. Quem aqui assiste Black Mirror, né? Lembra dos episódios de Black Mirror onde a automação começa a mexer com a maneira como nós definimos quem nós somos? Como nós nos enxergamos? Isso aqui, obviamente, toca aí, a automação toca o transhumanismo, né? Onde está a nossa mente? Onde estão guardadas as nossas memórias? Quem somos nós? É a nossa identidade física ou é apenas uma identidade de dados? Então tem aspectos aí písticos importantes no campo da identidade quando a gente trata de automação. Né? Lembra lá daquela outra série? Estou usando aqui só séries, tá? Distópicas aí, Westworld, para quem assistiu. Quem é o ser humano ali? É aquele que parece ser humano, que age como ser humano, ou é aquele que de fato é um ser orgânico, um ser humano? Quando é que o ser humano deixa de ser humano? Quando ele tem uma prótese de braço, ele ainda é humano? Quando ele tem um dente, um implante dentário, ele é biônico, mas ainda é humano? E o Robocop lá, lembra do filme que só tinha o cérebro humano e 95% do corpo era robótico? Quando que existe um limite aí ético de identidade quando o autônomo se torna humano? Lembra daquele filminho Inteligência Artificial também? Que o robô queria direitos humanos para si? Qual que é o nosso limite de identidade? Isso toca um aspecto importante. Olha aí o aspecto de confiança no autônomo. De novo, Black Mirror. Você confia na tecnologia automática ou autônoma? Você precisa confiar para que ela exista. Né? E, de novo, a ideia de esperança. Quem assistiu aquele filme chama Transcendence, né? Transcendência, que é a ideia da existência eterna, perpetuando a sua mente, mesmo fora do seu corpo, a esperança de viver sempre. Isso toca também
a automação toca o nosso nível pístico. Então, projetos tecnológicos tocam necessariamente os diversos aspectos da nossa realidade em graus distintos e a automação com inteligência artificial, especialmente, tem alguma projeção interessante nas nossas noções de confiança, de identidade e de esperança, portanto, tocam o nosso aspecto pístico. Ok? Turma, para resumir então, já são 5h40. Resumindo, hoje eu espero ter apresentado para vocês um convite, né, que nós devemos refletir sobre a tecnologia que nós fazemos e não apenas fazer tecnologia mais eficiente, mas fazer tecnologia que considere os aspectos mais amplos da realidade. É difícil às vezes identificar todos eles, precisamos de uma ferramenta filosófica que ajude o engenheiro a enxergar esses outros aspectos. Ofereço-lhes então uma ferramenta tangível ao engenheiro, porque ela é quase que uma sistematização bastante lógica e matemática. O engenheiro olha para ela e consegue se relacionar com ela, aprender uma ferramenta filosófica a partir de uma sistematização bastante analítica. Se a gente usar esse tipo de filosofia da tecnologia, que é bem contemporânea, no nosso ensino de engenharia, eu acho que nós estamos oferecendo um ferramental reflexível muito útil para os futuros engenheiros. Para mim é importante que eles tomem conhecimento dessa ferramenta e pratiquem, usem um pouco dessa ferramenta nos seus projetos de graduação, trabalho de formatura, na maneira como eles vão projetar um algoritmo, não apenas olhando para a eficiência técnica e econômica, mas olhando para os outros aspectos que o produto ou o projeto toca, né? E por último aí quis tentar exemplificar com uma aplicação. Esse tema de filosofia da tecnologia, de novo, não é apenas o que eu disse aqui, ele é muito mais amplo, existem muitas escolas de filosofia da tecnologia. Eu só estou falando daquela que eu mais estudo e que mais me agrada, porque é a que eu mais entendo, né? E eu passei por algumas outras que eu achava difícil de entender e de aplicar. Na nossa escola, houve esforços aí no passado, né, de filosofia da tecnologia na matriz curricular, às vezes vai e volta. Quem conheceu o professor Milton Vargas, professor daqui da Poli, já falecido, das antigas, ele tem livros na área de filosofia da tecnologia e a gente tinha isso eu não vivi nessa época, mas eu tenho a sensação de que isso na época dele era algo um pouco mais visível e tratado na escola. E a minha vontade hoje é que isso volte, de certo modo, a ser discutido entre os alunos, docentes e até entre na nossa matriz curricular, mais ou menos inspirado pelo que eu vejo nas universidades tecnológicas da Holanda. Tá bom? Então, moral da história. Queria que os nossos engenheiros politécnicos não pensassem apenas com duas cores. Eficiência técnica e econômica, sim, mas também eficiência e viabilidade em todos os outros aspectos da realidade. E eu acho que essa ferramenta ajuda nessa composição mais colorida. E quem é que participa desse processo? Quem é que vem discutir, exercitar, falar disso? É um filósofo apenas? Isso aqui é um campo que tem que ser discutido apenas na faculdade de filosofia? Gente, isso aqui é necessário, é típico do engenheiro. Isso aqui tem que cair no nosso colo. Nós não vamos, obviamente, nos engajar nesse campo de filosofia para desenvolver o ferramental filosófico, não é a nossa função profissional. Mas o engenheiro pode se apoderar desse ferramental e fazer bom uso dele. Esse é o meu apelo aqui, para que a gente use um ferramental tangível. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa visão, dessa escola holandesa, esses colegas lá da Holanda, de Delft e de Eindhoven, publicaram esse livro que chama Filosofia da Tecnologia, uma introdução. Eu participei da tradução dele para o português, né? Temos ele já disponível em português. E ele é escrito na forma de um livro-texto para um curso de faculdade de engenharia, né? Então ele mostra em detalhes um pouco do que eu falei aqui hoje. Dá exemplos, estudos de caso, como que engenheiros aplicaram essa ferramenta tecnológica nos seus projetos de engenharia, seja no projeto de um hospital, no projeto de uma ferramenta de menor escala, tal, ou até mesmo no projeto de um processo de reforma de uma fábrica, né? Então vale a pena acompanhar esses colegas e quem tiver interesse procure aí Filosofia da Tecnologia, uma introdução. Espero, eu
utilizar bastante esse livro aqui na Poli quando a gente estiver falando desse assunto. Bom? Turma, meus caros, Justo, Aquiles e Driele, obrigado pelo convite mais uma vez, espero ter sido interessante e útil para vocês. Se tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, fico à vontade. Passo a palavra de novo então para a Driele e obrigado pela atenção de todos. Obrigada, professor Gustavo. Tem alguns comentários? Quer falar? Eu bastante de ler mais sobre isso, achei muito bacana. Eu queria só fazer uma pontuação que o professor comentou, que eu acho bem interessante. Diga. Sobre a questão do professor Milton Vargas. Eu acho que ele é uma das principais pessoas que eu pelo menos até estudei no meu doutorado sobre a questão da linha de história da tecnologia. Isso, aham. Trouxe os primeiros insights sobre várias instituições, até da questão não só das engenharias, mas associadas a ela, como nuclear e entre outras, trazendo principalmente esses aspectos de como isso se constituiu no Brasil. E o interessante, eu acho que da gente refletir um pouco, e é o que a matéria traz um pouco, é que justamente a gente vê com uma apropriação, assim, que o Brasil não desenvolve tecnologia, não faz tecnologia, né? Essas escolas, eu acho que elas têm um papel muito importante para desenvolver esse papel do conhecimento, e é importante, eu acho que a gente frisar um pouco aqui na aula, o quanto relevante a gente tem desenvolvido tecnologia no Brasil, né? No decorrer da história, a gente tem visto isso na disciplina. Então, acho que são dois pontos importantes para levantar. E, por último, eu queria fazer uma outra pergunta para o professor. A gente tem discutido muito recentemente, em cursos, principalmente na Alemanha, a questão da responsabilidade com inovação, né? São até temas novos que estão sendo tratados como matéria nos cursos de graduação em engenharia, de trazer esses aspectos mais filosóficos, sociais para dentro. Isso eu estou vendo que está ficando cada vez mais forte, principalmente na Alemanha e na Holanda. Eu queria saber a opinião do professor, como o professor vê se esses aspectos, tanto da filosofia, da história da tecnologia, da ciência, o que o professor abordou aqui na aula, eles estão presentes no Brasil. Então, essa é uma pergunta que eu queria saber, e o que o professor acha que isso está se construindo ou não, como isso está funcionando. Rodriele, na minha leitura recente, né, que eu tenho feito, eu tenho me debruçado nesse assunto talvez de uns 10 anos para cá, né? Eu percebo que existem culturas onde nunca houve uma separação na universidade da reflexão filosófica com a técnica. Como eu disse, na Holanda é uma delas, mas também tem polos na Alemanha, por conta dos filósofos contemporâneos alemães. Tem um pouco disso que vai do Reino Unido e também para os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos influenciado pelos holandeses, né? Tem bastante gente aqui na América Latina também, tem polos aí na América Latina de discussão desses assuntos. Eu leio muito pouco disso na comunidade asiática, não sei se eles não publicam tanto em inglês sobre esse assunto, mas eu não tenho a percepção Japão, Coreia, China, Índia, como que isso se dá na comunidade asiática. Para mim, eu tenho visto mais coisas e tenho lido e me instruído mais aí do mundo anglo-saxão, né, e da Europa mais ocidental. Agora, no Brasil, eu sinto que está tendo um revival, assim, sabe? Está tendo um ressurgimento do assunto. Por quê? Porque com a publicação desses livros, você falou do Milton Vargas, né, das publicações dele que estão esgotadas, ninguém publica mais, é difícil achar, você compra no sebo. Então agora com livros novos, traduções de livros aí do inglês para o português, ou mesmo os livros mais acessíveis, tem mais gente falando desse assunto. A ponto de, por exemplo, eu participar de uma comunidade de filosofia da tecnologia no Brasil, de professores de universidades, de faculdades de engenharia que tratam e estudam do assunto, né? Tem, por exemplo, o professor Alberto Cupani, lá em Santa Catarina, que tem um livro, uma introdução sobre filosofia da tecnologia. Sempre esteve lá, mas a gente nunca usou o material dele aqui na nossa escola, né? Então, existe muita coisa no Brasil, sim, mas eu sinto que redes sociais, né? Olha aí a tecnologia nos favorecendo. A gente tem ganhado mais corpo agora. Esse evento que eu participei em 2019, o Ontotec, que é Ontologia e Tecnologia, né?
É um evento muito interessante, já vai para a sua terceira edição, onde em cada evento a gente pega um aspecto da tecnologia para fazer uma discussão de vários aspectos modais da realidade sobre esse aspecto da tecnologia. Então é um exercício de muitas mentes, né, onde cada palestrante trata de um aspecto apenas. Então eu acho que tem uma comunidade crescente. Eu queria ver na maior escola, mais importante escola de engenharia do país, resgatar a essência do Milton Vargas, né, e agora com uma filosofia mais contemporânea, acessível, trazer isso para a reflexão do nosso engenheiro, sabe? Essa semana chegou, eu comprei num sebo, o livrinho da História da Técnica e da Tecnologia no Brasil, do Milton Vargas. Eu tenho. Né? Ó, amarelinho aqui, estava numa estante pelo menos há uns 30 anos guardado lá. Não li ainda, mas eu acho que uma redescoberta da própria Poli, né? Tem que ser feita agora para a gente ver o nosso histórico e para a gente poder construir em cima disso. Mas a mensagem boa é a seguinte: eu estou sentindo um movimento, o reconhecimento da necessidade. Ninguém mais quer pensar a tecnologia só assim, né? Não, basta fazer para vender, fazer para funcionar e vender. Não é só isso mais não. As pessoas já percebem que existe algo além, né, que muda a maneira como a gente vive, como a gente se enxerga, como a gente se define, e espero que a próxima geração aí se beneficie disso, né? Não sei se vocês têm tido a mesma experiência, a mesma percepção. Gustavo, fala, Justo. Não, posso pedir para você refletir um pouquinho sobre um assunto que eu acho que é muito importante para os alunos, né? Diga. É que a tecnologia, ela é um modelo de crescimento social e de crescimento humano, que foi um modelo de muitas nações, né? E nesse momento no Brasil que a gente tem uma desindustrialização e talvez um negacionismo da tecnologia, me dá a impressão que é muito importante refletir isso como um modelo de nação, como um modelo coletivo de construção de um povo, né? Então, eu queria que você refletisse isso, né, nesse contexto para os nossos alunos. Justo, isso é fantástico, porque olha só, quando você vai refletir sobre a tecnologia colocando ela como objeto, você vai olhar para ela e falar, peraí, quais aspectos da realidade a própria tecnologia toca? Então, a tecnologia, como ferramenta de desenvolvimento econômico e social, ela tem uma relação fortíssima. A tecnologia também, no seu aspecto pístico de dar esperança para as pessoas, também tem um aspecto fortíssimo. Muitas pessoas hoje esperam que a tecnologia, no sentido de esperança, depositam a sua confiança de que a tecnologia vai resolver todos os seus problemas, né? Então você tem aí a entrada da tecnologia nas nossas vidas cada vez de maneira mais intensa, que nos causa dependência, que muda a maneira como a gente vive e certamente muda as dinâmicas de desenvolvimento econômico e social das nações. Agora, o Brasil precisa surfar nessa onda para refletir sobre a sua tecnologia e olhar como que ele pode se beneficiar do crescimento que ela proporciona. Por exemplo, se você quer desenvolver tecnologia num dado aspecto, por exemplo, para favorecer o crescimento econômico do seu país, que tipo de tecnologia você desenvolve? Qual é a realidade agora? Qual que é o problema do momento? Deixa eu dar um exemplo que acho que vai ilustrar isso. Eu acabei de voltar lá da COP26 de Glasgow, né, da Conferência do Clima. Diversos estandes dos países, os pavilhões dos países estavam lá promovendo debates, palestras, né, promovendo aí discussões. O Japão foi com uma proposta diferente. O Japão levou no seu pavilhão não um palco para discussão de problemas. Ele convidou 12 empresas japonesas de tecnologia e cada uma tinha uma demonstração lá no pavilhão japonês. Então, por exemplo, a Panasonic estava com uma célula combustível que punha hidrogênio e saía energia elétrica. A Toda estava com uma turbina eólica flutuante. A outra estava com outro sistema. Então, qual que era a postura do Japão ali? Vocês querem reverter mudança climática? O Japão tem tecnologia. Tá vendo? Tá aqui, ó. Usem o que o Japão está desenvolvendo. Então, a visão deles é o seguinte. A visão, olha, é uma visão que transcende o objeto tecnológico em si. É estar à frente no desenvolvimento tecnológico, refletindo que o problema
talvez biótico, ambiental, social, econômico, é a mudança climática da vez, e a resposta dele é produzir tecnologia que o mundo vai consumir nessa transição. Se isso vai gerar receita para o Japão, não há dúvida, né? Porque se o mundo vai querer ir nessa direção, vai comprar tecnologia japonesa. O Brasil tem nichos assim onde a gente poderia refletir sobre a nossa tecnologia e ela tem uma rampa de crescimento muito grande. Né, Adriele? A gente pensa nisso lá no RCGI. Por exemplo, a vantagem que o Brasil tem no etanol, na captura de carbono, na agricultura em grande escala, na eficiência, aumentar a eficiência da pecuária, são avanços tecnológicos que vão fazer o Brasil crescer com um gradiente muito mais forte. Né? Então tem que descobrir a vocação aí e investir nessas áreas. Mas isso, olha que legal, isso sai do objeto tecnológico em si, isso vai para um outro campo. Tem um aspecto político, né? Tem um aspecto social, tem um aspecto até mesmo de confiança. Você confia mais num produto made in Brasil ou num produto made in China? Por que você confia mais num do que no outro? De onde vem essa ideia? Tem um aspecto pístico aí. Né? É isso aí. Respondeu essa pergunta, professor Justo? E não, é para mais do que responder, para fazer os alunos refletirem também, né? Nós estamos formando uma geração, né? Eu acho que essa experiência que o professor está trazendo, acho que da COP também é importante para a gente, né? O que está sendo discutido e como que eles estão trazendo essas tecnologias, né? Isso agora até fez eu pensar um pouco, né? Porque a gente também tem um viés da tecnologia que a gente pensa muito em como a população incorpora aceitação. Isso. O período gestacional de uma tecnologia é maturação, né? A gente olhava um tempo atrás as renováveis, quando estavam no período gestacional, e agora já estão maduras, custando 70% menos e evoluindo cada vez mais. E a gente vê o hidrogênio agora na fase gestacional crescendo e vê como ele vai adentrar. Não é uma tecnologia, né, mas está sendo considerado mais como todo o processo que envolve para transformar em hidrogênio. Então, eu acho que a gente tem todo um processo aí para analisar ainda como que isso vai como vai emergir e como as pessoas vão aceitar isso. E a gente tem, acho, uma discrepância muito grande entre Global North e Global South, né? Porque eu acho que ainda tem uma discussão muito grande de como essas tecnologias vão surgir para aceitar. Mas obrigado, professor Gustavo. Adriele, o próprio aspecto que você trabalha de percepção pública, tá ali, ó. É um dos aspectos, dos modos, né? Que percepção pública envolve mais de um modo ali. Né? Envolve desenvolvimento econômico, social, envolve confiança. Né? É aquela ideia gente, a confiança aqui, lógico, eu tratei mais o aspecto pístio porque ele é o mais volátil deles. Talvez seja o mais difícil da gente definir como uma base. Né? Mas não adianta você criar tecnologia para mitigação de gases de efeito estufa, energia renovável, turbinas eólicas, se você não conseguir pensar no projeto com esses outros aspectos, senão ele nunca é implementado. Ou, por exemplo, esquecer o marco regulatório, o aspecto político. Você não implementa nunca. Então, quando o engenheiro politécnico começa a pensar no seu projeto de engenharia, não é que ele vai resolver todos esses problemas ou todos esses modos, não. Mas ele tem que identificar que o projeto dele transcende o aspecto físico e concreto do artefato. Tem outros aspectos, talvez sejam abordados ou resolvidos por outras pessoas, outras instituições, mas que esses aspectos existem. Pedro, quer fazer uma pergunta?